Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Ensinamento: sejam fortes as pessoas do bem. Ao observarmos o mundo atual, veremos o crescimento excessivo de pessoas más. Consequentemente, a opressão que elas exercem, o sofrimento que causa as pessoas do bem, são fatos que todos já conhecem. Vou esclarecer a causa fundamental dessa situação. De fato, desde tempos antigos, as pessoas do bem são geralmente consideradas fracas e as mais fortes. Como resultado, as mais tornam cada vez mais dominadoras. Antigamente, se falava de leis e de órgãos de segurança. Os indivíduos bons não podiam se opor à violência dos malfeitores e acabavam resignando-se. Entre os civis, os mais fortes e os arrojados sobrepunham-se aos demais. Na história e nas lendas japonesas, há inúmeros exemplos de samurais malvados que abusavam do poder da espada e os civis, por medo, nada podiam fazer contra eles. Havia, portanto, uma enorme diferença entre aquela época e a nossa sociedade atual. Realmente, após a restauração Meiji, o Japão adentrou a era do florescimento da civilização. E desde então, até os dias de hoje, ocorreu o aperfeiçoamento paulatino das leis, e a sociedade em geral tende a ser contra a violência. Infelizmente, a sociedade do Japão ainda não conseguiu exterminá-la por completo. Até o término da Segunda Guerra Mundial, em algumas ocasiões, o militarismo e os grupos ativistas de direita chegaram a adotar um pouco de violência como recurso valioso, transmitindo às gerações. Após a guerra, sem o militarismo e com a repressão à direita, a sociedade se tornou mais pacífica. Contudo, nos últimos tempos, os malfeitores passaram a usar de forma extremamente astuta outros meios sem ser a violência. Evidentemente, eles atormentam os bons, objetivando o dinheiro. Qual seria o meio utilizado por eles? A intimidação por vias legais, e por isso escapam sutilmente à lei. Exemplo disso são os casos típicos de extorsão e de exemplos divulgados com frequência no jornal. E ainda os processos judiciais que não chegam a publicar. Neste caso, evidentemente, fazendo mau uso da lei por meio de mentiras e falsidades, tais infratores subjetivam satisfazer os próprios desejos. É um fato realmente lamentável, pois eles são geralmente pessoas que ocupam uma posição social acima da média. Isso se evidencia observando-se as sucessivas ações judiciais que estou enfrentando há mais de 10 anos. Desde a antiguidade, venho defendendo firmemente o princípio: os bens não devem se deixar, os bons não devem se deixar vencer pelos maus. O verdadeiro bem é aquele que consegue ser mais forte do que o mal. Pelo fato de as pessoas boas perderem para as más, é que estas se vangloriam, constituindo a maior causa de não se conseguir exterminar o mal social completamente. Nesse caso, a maioria parte a classe acima da média, portanto, trata-se de criminosos intelectuais. No caso de a pessoa boa ser atormentada pela pessoa malévola, a primeira conhece seus direitos de processar ou de confrontar a segunda.
temendo represálias e as despesas processuais caso recorram à justiça, depois de ponderar a respeito, acha que dá muito trabalho e acaba desistindo. Geralmente, seu processado porque acham que, por ser um homem do bem, eu me resignaria sem maior resistência com certa facilidade. Todavia, conforme disse há pouco, baseado no meu princípio de lutar até o fim e sair vitorioso, sem deixar que os maus vençam, na maioria das vezes o desfecho da ação judicial é muito demorada. Até hoje, o processo mais longo já dura 11 anos. Também o fato de não extinção dos chefões e dos escândalos dos funcionários de alto escalão do governo constitui realidade de que todos têm conhecimento. Expus vários exemplos, mas em resumo, a causa do mal social está na fragilidade das pessoas do bem. Assim sendo, os bons que são fracos não são verdadeiramente bons. Na realidade, não têm coragem. Trata-se de indivíduos bons, mas passivos, ou seja, não se insurgem contra o mal, embora aumente o número de pessoas boas dessa natureza. Talvez elas o sejam por não terem coragem de praticar o mal. Logo, não passem de um tipo de covarde que permite o alastramento do mal, desejando apenas a própria segurança. Se os maus chegassem a se convencer que jamais conseguiriam derrotar os bons por serem esses mais fortes e permanecessem maus, seus esforços seriam em vão. A melhor forma seria deixar de ser malévolos e passar a fazer parte do grupo dos bons. Assim, certamente, o mal social decresceria e teríamos um mundo mais agradável e feliz de se viver. Esta teoria de nada adiantará seus esforços se limitasse a um indivíduo. Então, qual seria o procedimento correto? O recurso seria fundar, principalmente, uma sociedade associada de associação de pessoas do bem, denominando-a associação pela extinção do mal. Sugiro planos desse tipo por considerá-lo excelentes medidas para formar a reforma social. 30 de janeiro de 1950, página 148 a 151, Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 5.